Oi, gente! E no vídeo de hoje, a resenha de hoje é sobre um livro muito especial que eu li nesse mês de maio. Foi um livro, assim, extraordinário. O livro é Em Busca de Sentido, do psicólogo Frank. Esse psicólogo, ele foi capturado na época da Segunda Guerra Mundial e ele sobreviveu, né, ao Holocausto. Mas agora imagina o que ele presenciou ali. Vocês sabem que a Segunda Guerra Mundial foi um período assim terrível para os judeus e acho que para todo mundo que enfrentou essa guerra, né? Mas assim, ele presenciou, ele viveu ali o caos que foi estar ali preso no Auschwitz, né? E ele conta o relato dele, como é que era lá, porque ele relata que está ali, né, o que os judeus realmente viveram. A gente pode imaginar, mas foi algo muito pior do que a gente pode imaginar o que eles presenciaram ali. Ele relata no início do livro que ele sentiu falta de um amigo dele e ele perguntou para um outro companheiro lá aonde estava o fulano. E aí ele falou: ah, tá ali, olha, virando fumaça. O amigo dele tinha ido para a câmara de gás e tinha sido ele morreu queimado, né? Virou fumaça. Então ele relata que eles davam um pão de 150 gramas para eles se alimentarem durante o dia e uma sopa rala, né? Eles eram muito magros, eram esqueletos ali, eram esqueletos, né? Como se tem fotos, né? Como eles eram ali. Então, eles queriam matar, acabar, né, com os judeus, porque eles se achavam superiores que eles. Então, eles faziam isso com trabalhos forçados, na câmara de gás. Era muito triste a situação que eles viviam, né? Que os judeus viveram ali. Então eles eram capturados e ele era obrigado a... Eles eram obrigados a trabalhar ali de forma forçada. E esse psicólogo, ele relata no livro como foi essa experiência dele ali no Auschwitz. E ele passou por vários campos de concentração. O pior de todos era o Auschwitz, né? Então ele conta no livro, né, Em Busca de Sentido, que ele fala da história de uma história lá, é que certa pessoa ia para um lugar, e quando ela ia, ela encontrava a morte no caminho. E aí era um funcionário de um homem. E aí esse homem, patrão dessa pessoa, perguntou pra ele: por que você tá indo atrás do meu funcionário? E a morte disse: não, eu estou indo pra Teherã, que era o local. E ele: porque era pra lá que ele ia. Então ele se sentia assim, porque ele não sabia se ele ia sobreviver ou se ele ia morrer, né? E ele se perguntava, ele falava, né, várias vezes no livro, que ele queria saber o motivo de acontecer tudo isso. Porque ele, sabendo o motivo de acontecer isso com eles lá, ia ter sentido sobreviver. Senão, ele falou que não valeria a pena. E nesse livro, é um livro assim impactante, sabe? É um livro impactante, reflexivo também, porque conta a história
da Segunda Guerra de uma forma assim psicológica, até porque ele era um psicólogo. E o momento ele se muda de campo, ele vai para outro campo de concentração, né? E ele não sabia se ele ia para esse outro campo ou se ele não ia para esse outro campo, porque falaram para ele que se ele fosse para esse outro campo ia ser melhor. Só que ele não sabia se realmente ia ser melhor, se ele ia para ser morto para esse outro campo. E alguns amigos dele falou que não era para ele ir, que era para ele ficar. E ele relata que ele escreveu até uma carta caso ele morresse, né, para a família dele. Então ele escreve essa carta e ele decide partir para esse outro campo. E nesse outro campo ainda tinha comida, né, tinha comida lá, né, eles davam comida, por mais que não fosse tanto, mas ainda tinha. E nesse outro que ele era antes, eles era tão escasso lá que eles praticaram canibalismo. As pessoas lá praticaram canibalismo de tão sério que tava a situação ali, né? E ele falou que deu graças a Deus que ele foi para esse outro campo. E aí ele ficou lá, imagina, gente, ali as pessoas se defecavam umas nas outras, ficavam amontoadas, eram muitas pessoas juntas umas lá com as outras, sabe, sem um mínimo de higiene que tinha, né? Então ali eles queriam que as pessoas tivessem nenhuma dignidade humana, sabe? Eram tratados pior que bichos. E é muito triste que os judeus sofreram, né? Isso serve tudo de reflexão para que isso não ocorra novamente. E esse livro, ele é contado em duas partes, né? A primeira parte é a experiência dele ali nos campos de concentração, como que ele vivia lá. Ele relata que um dia lá no campo de concentração demorava mais do que uma semana, de tão ruim que era. Era muito ruim, gente, o que eles passaram. E a segunda parte do livro fala sobre uma teoria que ele criou, chamada logoterapia. Frank é um psicólogo muito inteligente, muito sábio. Eu admiro muito ele, né, por tudo que ele passou ali, pela história. Então ele criou a logoterapia, uma terapia voltada à existência humana, né, o sentido da existência humana. Então, por que eu estou aqui? Ele criou essa teoria, essa teoria dele que fez também com que ele quisesse sobreviver, né? Ele conta que tinham pessoas ali que relatavam que tinham um filho esperando por ele, né? Então isso motivava essa pessoa a querer sair dali viva. Então a logoterapia é uma terapia, né, que fala sobre a nossa, tipo assim, o sentido da existência, né? O que eu tô fazendo hoje, as escolhas que eu tenho hoje. Ali, tipo assim, por exemplo, ele fala de uma mulher que ele atendeu e que ela tinha um filho deficiente e ela não era assim uma boa mãe pra ele. Ele falou pra ela que se ela estivesse no leito de morte, ela ia ter se arrependido, ela ia querer ser mãe, ela ia... Então, ele fez ela refletir que o sentido dela era ser mãe, né? Então, isso varia de pessoa para pessoa. Mas é, assim, uma teoria muito boa de pesquisar, de se aprofundar. Inclusive, na psicologia, tem psicólogos que se especializam na área da logoterapia, né? Eu achei, assim, fantástico. Lá tem aplicações que você pode fazer pra você mesmo. Esse livro, assim, eu achei ele extraordinário. Foi um dos melhores livros que eu li esse ano, assim, de reflexão da vida,
Então foi um dos melhores livros. Quem me indicou esse livro foi uma psicóloga, Marinalva Calegari, que ela posta vídeos sobre amor próprio, sobre autoconhecimento, autoestima. E ela indicou diversos livros. O nome do vídeo que ela fala desses livros é Troque a Angústia pela Leitura. E eu achei, assim, esse livro fantástico, fantástico, fantástico. Então, assim, ele não é um livro, assim, também muito, assim, grosso. Ele é um livro que dá pra você terminar de ler ele em uma semana, se você se dispuser, ou até menos, entendeu? Se você tiver tempo. Então leia, gente, esse livro, ele é muito bom, você vai refletir, você vai pensar, né, se pôr mais no lugar das pessoas que, assim, viveram na época da Segunda Guerra dos judeus, sabe, ter mais empatia. Então, ele conta também que um rapaz, ele roubou uma batata meio estragada, porque ele tava com tanta fome, que perguntaram lá no alojamento dele se eles queriam ficar um dia sem se alimentar ou que o menino fosse morto. Eles ficaram um dia sem comer pra fazer com que ele não matasse o rapaz. E assim, é um livro assim emocionante, impactante. Eu me emocionei ao ler esse livro porque foi um livro assim muito forte. Eu me emocionei. Então eu recomendo, assim, a leitura, sabe, dele. Se você gostou desse vídeo, já deixa um like, se inscreve aqui no canal, porque toda semana vai ter vídeo novo. E é sobre isso e até mais. Até o próximo vídeo.